A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Prepara a sua Bíblia, prepara o seu papel, a sua caneta e vamos mergulhar na poderosa palavra de Deus. Eu tenho uma palavra forte hoje, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13, a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato. Verso 13 diz: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, o repartidor entre vós? Verso 15: E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bíblia, papel e caneta com o pastor Renato Luz. Vamos iniciar aqui no versículo 13. E disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém da multidão veio até Jesus, aqui no versículo 13, veio buscar a Jesus. Mas eu fico observando a forma que esse homem veio buscar Jesus. Ele ouviu falar que Jesus tinha milagres, ele ouviu falar que Jesus curava, ele ouviu falar que Jesus tinha palavras de vida eterna, que Jesus poderia mudar a vida de qualquer pessoa que se aproximasse dele. Mas olha por que ele veio até Jesus. Olha o que ele veio buscar em Jesus. Olha o motivo pelo qual ele se aproximou de Jesus. Ele se aproxima de Jesus pelo dinheiro. Ele veio buscar Jesus pelo dinheiro. Ele já veio como quem tinha uma causa ganha. Ele já veio falando: olha, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. É causa justa, é causa certa. Ele tem que me devolver, ele tem que me dar essa parte da herança. Ele veio buscar dinheiro. Olha, eu preciso desse dinheiro. Eu preciso desse bem material. Eu preciso desse item. Eu preciso desse valor. O que você veio buscar em Jesus? Esse homem, ele se aproximou pelo dinheiro. E existe uma falsa doutrina, uma doutrina maligna, doutrina de demônios, da teologia da prosperidade, onde as pessoas estão se aproximando de Deus em busca de bens materiais, estão se aproximando de Jesus em busca de dinheiro, estão se aproximando do Senhor Jesus em busca de troca. Se tu me deste isso, eu te servirei. Se tu me des aquilo, eu te servirei.
E quando a gente observa essa doutrina de teologia da prosperidade, a gente, para obedecer ela, precisa rasgar todo o evangelho do Senhor Jesus, porque essa doutrina maligna não bate com o que Jesus trouxe, não bate com a palavra do Senhor Jesus. Esse homem se aproximou de Jesus pelo dinheiro, e muitos têm se aproximado de Jesus pelo dinheiro, mas eu tenho uma palavra nesse dia para você, aleluias. Dá para viver, aleluias, sem um bom emprego, dá para viver sem uma conta cheia, dá para viver padecendo necessidade, dá para viver sem a parte da herança, dá para viver com alguém sendo injusto conosco. A única coisa que não dá para viver é sem a presença de Jesus. Dá para viver sem tudo, menos sem a presença de Jesus. Aleluias. Anota isso. O que você veio buscar, o que você veio buscar. Oh, aleluia, Jesus. Evitem todo tipo de ganância. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra, evitem todo tipo de ganância. Aqui eu prego o evangelho verdadeiro, genuíno, não prego mentiras. A ganância é uma das raízes de todo mal. Foi por causa da ganância que os anjos caíram. Foi por causa da ganância que Adão pecou, da cobiça que Adão pecou. Aleluias. Não cobice nada de ninguém. Então esse homem aqui, ele veio até Jesus por causa do dinheiro. Gente, ele tinha tudo. Ele tinha ali o Cristo, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Ele poderia fazer qualquer pergunta, pedir qualquer coisa, mas ele veio pedir dinheiro. A palavra do Senhor fala que vocês pedem e as suas orações não são ouvidas porque vocês pedem mal. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele veio pedir dinheiro, ele pediu mal. O dinheiro é um bom servo. Entenda essa palavra. O dinheiro, ele é um bom servo. Mas quando nós passamos a colocar o dinheiro como nosso Senhor e nós passamos a servir o dinheiro, tudo muda. Tudo muda. Hoje em dia as pessoas têm sido servas do dinheiro. As pessoas têm topado tudo pelo dinheiro. Tem pessoas que são capazes de qualquer coisa pelo dinheiro. E nós não podemos ser servos do dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. E tem outras pessoas que são tão pobres, que a única coisa que eles têm é o dinheiro. Eles são pobres de espírito, eles são pobres de amor, eles são pobres da presença de Deus, eles são pobres de perdão. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é o dinheiro. E nós vamos adentrar agora na parábola, porque a parábola se iniciou por causa do questionamento que alguém fez sobre herança ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele não veio para resolver esse tipo de situação, esse tipo de problema. Não era interessante a Jesus, porque ele veio fazer algo maior. Ele veio salvar, ele veio resgatar aquele que se havia perdido.
Primeira lição, aleluias, o que você veio buscar em Jesus. Segunda lição, você pode escrever também, aleluias, na sua Bíblia, papel e caneta aí. O dinheiro é um bom servo. O dinheiro é um bom servo. Nós não podemos colocar o dinheiro como nosso Senhor. Ele é apenas um servo. Aleluias. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aleluia, versículo 15. Porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer homem não consiste na abundância do que ele possui. Foi o que eu acabei de falar aqui. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é o dinheiro. O homem insensato desta parábola aqui, ele era tão rico aqui nesse mundo, ele era tão próspero aqui nesse mundo, mas ele foi pobre para entrar no reino dos céus. A vida de um homem não consiste nos bens do que ele possui. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro, ter milhões, ter prédios, ter mansões e perder a sua alma e ser pobre de espírito, e ser pobre de amor, e ser pobre de perdão da presença de Deus. Aleluias. O importante não é ter, é ser. O importante não é ter, é ser. Esse é o evangelho verdadeiro. O importante não é ter, é ser quem você é. Aleluias. Quando Jesus, ele encontra ali os discípulos, ele não procura pessoas intelectuais, pessoas formadas, ele não procura doutores da lei, ele não procura poliglotas, ele escolhe ali pessoas simples, semi-analfabetas, ele escolhe pescadores para ser os seus discípulos, porque o importante não é ter, o importante é ser. O importante não é o que você possui, o importante é quem você é. Jesus escolhe 12 homens simples, aleluias, sem nenhuma formação. E esses 12 homens, eles param o planeta, eles param Israel, Jerusalém, propagando o evangelho, cheios do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que se 12 homens correndo atrás de uma bola são capazes de parar o país, são capazes de parar o Brasil, são capazes de parar o planeta, imagina 12 homens cheios do Espírito Santo. Imagina uma igreja cheia do Espírito Santo, que será capaz de fazer. O importante não é ter, o importante não é ter, mas é ser. Aleluia, Jesus. O que você veio buscar? O dinheiro é um bom servo. E terceiro, o importante não é ter, mas é ser. Aleluias. E disse-lhes Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Aleluia, Jesus. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Observe essa palavra.
a herdade de um homem rico tinha produzido com uma abundância. Este homem, ele não era pobre. Este homem, ele já era rico. Ele já era um homem rico. Ele já era rico, mas a plantação dele produziu muito mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, muitas vezes mais. Ele já era rico e o seu negócio se multiplicou. Aleluias. E ele arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aleluias. Aí ele continua: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens propósito, tens depósito, muitos bens, para muitos anos, descansa, come e bebe, folga. Esse homem, ele já era um homem rico, e de repente agora ele triplica a sua fortuna, mas em nenhum momento ele pensa em alguém. Em nenhum momento ele pensa: eu ganhei muito, eu prosperei muito, agora eu vou dividir, eu vou ajudar os necessitados, eu vou socorrer aqueles que precisam, eu vou, aleluias, fazer algo de bom. Eu tenho bastante, eu já sou rico, agora eu sou 10 vezes mais rico, eu posso fazer ainda mais por alguém. A cobiça, a ganância, ele se tornou um servo do dinheiro. Ele só pensou em si mesmo, ele não pensou em ninguém. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus faz 3 promessas. Só que antes das promessas, Deus pede 3 renúncias. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Deus pede 3 coisas para Abraão. E Deus fala: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu abençoar-te-ei, eu te farei uma grande nação. E em terceiro, Deus fala: e tu serás uma bênção. Deus fala assim: Abraão, depois que eu fizer tudo que você cumprir, todas as promessas na sua vida, tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar. Abençoar é de fora para dentro. Agora, tu ser uma bênção é de dentro para fora. Abraão, quando eu te abençoar, você vai abençoar outras pessoas. Tu vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Aí o rico insensato não pensa em ser uma bênção na vida de ninguém. Ele só pensa em si mesmo. A Bíblia fala que ele arrazoava consigo mesmo. Ele decidia consigo mesmo. Ele não tinha ninguém para dividir. Ele não pensou em ninguém. Ele foi ingrato. Aleluias. Não transforme a bênção em maldição. Não transforme a bênção em maldição. Agradeça a Deus pelo que Deus tem feito. Foi Deus que mandou a chuva sobre a vida do rico insensato, mandou as condições necessárias para ele fazer uma grande colheita, mas ele não pensou em agradecer, ele não pensou em retribuir, ele não pensou em dividir. Não seja ingrato, agradeça. Se tu uma bênção, divida, abençoe outras pessoas. Levanta a mão, aleluias. O Senhor vai te abençoar, e quando o Senhor te abençoar, aleluias, abençoa outras pessoas. Tu serás uma bênção para outras pessoas, em o nome de Jesus. Aleluias. Seja uma bênção. Seja uma bênção para os outros. Pastor, Deus me abençoou. Abençoe outras pessoas. O que você veio buscar? Muitos vieram buscar dinheiro. 2.
O dinheiro é um bom servo. Não se torne servo do dinheiro. Não coloque o dinheiro como seu senhor. Ele tem que ser servo. 3. O importante não é ter, mas ser. Aleluias. E 4. Seja uma bênção. Aleluias. Invista em valores eternos. Nós precisamos buscar provisão. Precisamos para o nosso corpo. Precisamos buscar a provisão para a nossa família, para a nossa casa. Mas principalmente nós precisamos buscar a provisão para a nossa alma. Esse homem, ele buscou a provisão para o corpo, ele buscou a provisão para a vida física dele, mas ele esqueceu de buscar a provisão para a alma, e se tornou alguém sem nada, alguém sem nenhum valor para entrar no céu, não tinha nada para apresentar. Anote isso aí. Aleluias. Precisamos buscar, aleluias, providência para o corpo. Precisamos buscar a providência para o corpo? Precisamos, mas principalmente para a alma. Precisamos buscar providência para o corpo, mas principalmente para a nossa alma. Ele se preparou, ele disse: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Ele buscou providência e direi a minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Está entendendo esta palavra? Versículo 19, ele buscou a providência do corpo e esqueceu de buscar a providência da alma. Precisamos investir, igreja, em valores eternos. Valores eternos. Existe uma prestação de conta e nós precisamos estar prontos para esta prestação de contas. Nós precisamos investir no que é eterno, não no que é passageiro, no que é terreno. Para estas campanhas de dinheiro, para estas campanhas de buscar dinheiro, de buscar riquezas, isso é doutrina de demônios. E o importante é você ser, não é ter. Pastor, mas eu não posso ter. Pode. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu nunca precisei pedir nada para o Senhor Jesus. A única coisa que eu pedi para o Senhor foi a minha filha, e Ele me deu, porque era algo da minha alma. E tudo que eu necessito, o Senhor tem acrescentado na minha vida. Nós não precisamos se preocupar. A nossa preocupação tem que ser em agradar a palavra, em agradar o Senhor Jesus, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Ele tem o que é bom, o que é de melhor, o que nós não podemos imaginar. E os valores da palavra de Deus são eternos, não são passageiros. Aleluias. Tem muita gente rica nessa vida, mas é pobre na outra.
O fazendeiro ajuntou tantos tesouros na terra, mas no final descobriu que era pobre demais para estar no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Esse homem, ele pediu, olha aqui. Aleluia, Jesus. O homem disse, verso 13, disse-lhe um homem da multidão: meu irmão, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quando Jesus, ele ouve o pedido desse homem, aleluias, ele não se coloca de nenhum lado, ele não toma partido em briga de ninguém, ele não vai escutar e falar: ó, tu é certo e tu é errado. Ele não se põe como juiz, e às vezes muitos se colocam como juiz. E eu quero te falar: não tome partido em briga de ninguém. Não tome partido em briga de ninguém. Antes ajude a conciliar, seja neutro. Não dê a sua opinião, ajude a conciliar. Porque muitos tomam partido e acabam esquecendo da conciliação, acaba fazendo uma grande divisão. Mas Jesus não toma partido aqui, dá um exemplo para nós. Nós não precisamos tomar partido na briga de ninguém, nós precisamos se colocar como conciliador, trazer a união, trazer a comunhão. Aleluia. Mais uma lição. Aleluia, Jesus. É a sexta lição. Não tome partido. Não tome partido da briga de ninguém. Seja conciliador. Seja aquele que vai trazer a conciliação. Aleluia, Jesus. Aí a parábola continua. O homem insensato, ele fala: direi à minha alma: tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ajuntou tantos tesouros e foi tão pobre diante de Deus. Ajuntou tantos tesouros na terra e foi tão pobre a ponto de não poder entrar no céu. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem, absorva esta mensagem. Que Deus te abençoe.